Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos, igual no episódio anterior, a leitura do livro de Isaías, o profeta Isaías. Hoje nós vamos ler Isaías 54 a 58 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, te ajudando ainda mais no entendimento bíblico da leitura, tá bom? Então abra aí sua Bíblia em Isaías 54. O pacto de paz. Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em gritos de alegria e júbilo, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você se esquecerá da vergonha da sua juventude e nunca mais se lembrará da humilhação da sua viuvez, pois aquele que o fez é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão a trarei de volta. Em um impulso de ira, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu redentor. Para mim, isso é como as águas de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca voltariam a cobrir a terra. De modo que, agora, jurei não ficar irado contra você, nem voltar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e desconsolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei os seus alicerces com safiras, farei os rubis os seus parapeitos, de joias brilhantes as suas portas, e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Em retidão, você será estabelecida. A tirania estará distante. Você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe. Ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar cairá diante de você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Isaías 55. Convite aos sedentos. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom.
e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também corre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Isaías 56. Salvação para os gentios. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Bem-aventurado aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, que observa o sábado para não profaná-lo e vigia os seus atos para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno que não será eliminado. Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servir-lhe, para amar o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, estes eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Acusação de Deus contra os ímpios. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita: tragam-me vinho. Bebamos a nossa dose de bebida fermentada
que amanhã será como hoje e até muito melhor. Isaías 57. O justo perece e ninguém ponderará isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês, aproximem-se, vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos, e debaixo de toda árvore frondosa vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção, são a sua parte. Isso mesmo. Para eles você derramou ofertas de bebidas e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Você fez o leito numa colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. Atrás de suas portas e dos seus batentes você pôs os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, você descobriu o seu leito, subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cujas camas você ama e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou seus perfumes. Você enviou seus embaixadores a lugares distantes. Você desceu ao fundo do poço. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer: não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. De quem você teve tanto medo e tremor, ao ponto de agir com falsidade para comigo, não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me teme? Sua retidão e sua justiça exporei e elas não a beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que fez de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Consolação para os contritos. E se dirá: aterrem, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Isaías 58. O verdadeiro jejum. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, aos descendentes de Jacó os seus pecados. Porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito
e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-lhe decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, se não ouviste? Por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É a isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei que você cavalgue nos lugares altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor quem fala. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura com um pouco mais de glória, né? Antes a gente estava vendo ali Deus falando o que não agradou tanto assim, né? Ele, referente às atitudes do povo, né, de Israel e de Judá. Agora aqui a gente já vê o que? Algo mais glorioso, né? Ele já cuidando mais do povo dele ali. E aí ali, né, no capítulo 54, ele já começa como um pacto de paz, né? E ali ele já começa no versículo 1 ali falando sobre a mulher estéril, né? Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em gritos de alegria e júbilo, você que nunca esteve em trabalho de parto. Aqui ele faz tipo uma comparação, não, juntando, né, a situação que era das três primeiras mulheres, vamos dizer assim, de Israel, né, que era do povo do Senhor, que era Sara, Rebeca e Raquel. Essas três, elas eram estéreis, né? Então ali está mostrando muito que a força, né, quando você tem no Senhor, porque ali elas romperam, né? Elas eram estéreis e no Senhor elas geraram filho, né? Então, assim, para os olhos naturais, elas não poderiam ter filhos, né? Mas quando ela é grande espiritualmente, né? Quando você é fortalecida no Senhor, você cria essa fortaleza
e até as coisas carnais você quebra, né? Então ali elas criaram filhos, né? Elas tiveram filho. E aqui quando ele está se referindo a essa estéreo é porque vem já desde a geração delas todo esse povo de Israel, né? Esse povo aí é herança lá de Abraão, né? E Abraão, como vocês sabem, né? Sara foi a primeira ali e ela era estéril. E aí depois ele vem e continua falando, né? Que por muitos são os filhos, né, da mulher abandonada, mais do que aquelas que têm marido. E a mulher abandonada aqui, ele está fazendo uma analogia com Israel, como a gente falou no episódio anterior, que estava falando ali sobre a mulher abandonada, que Deus estava abandonando eles, e não era isso, né? Deus é o marido ali de Israel. E ali, quando ele fala para eles estenderem, né? Alargue a sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não a impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque está dizendo o quê? Que no momento ali do exílio, por mais que eles estão estéreis, por mais que eles estão abandonados, né? Estão órfãos, viúvos ali e tudo, é o momento onde mais aquele povo vai estar crescendo, né? Os filhos vão estar crescendo, então eles vão voltar para a terra deles e vão vir em maior números, né? Não quer dizer que por esse momento de exílio eles vão ser reduzidos, não, eles vão crescer, né? E ainda continua ali falando que é para eles não terem medo. Você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você se esquecerá da vergonha da sua juventude. Então, aqui, né, nesse versículo 4, o Senhor está colocando muito que ele vai sim restaurar toda ali, né, o Israel e Judá, e isso ele vai acabar, né, vai fazer eles crescerem mais e não ter essa parte da vergonha em si, né, de tudo que eles passaram, ainda mais sendo um povo do Senhor, né? Então, aqui Deus traz muito essa glória, né, do que ele é, e depois ele vem falando ali que quem é o marido de Israel mesmo, né? É o Senhor dos exércitos. Esse é ele, né? E aí depois ali, né, no versículo 9 ele vem colocando, né? Para mim, isso é como as águas de Noé. Quando jurei que as águas de Noé nunca voltariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem voltar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. E aí aqui, né, é como se fosse assim, realmente um momento onde Deus está colocando: eu não vou me irar com vocês, eu não vou mais exilar vocês, assim como eu prometi para Noé que eu não ia acabar com esse povo. Eu vou ter compaixão de vocês também, eu vou tirar de novo vocês do exílio e vou proteger vocês, porque eu tenho uma aliança, né? E aí relembra novamente, né, a passagem que é: Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele pode ficar assim, ó, meu Deus do céu, né? Eu fiz uma promessa, mas ele não vai cancelar aquilo, né? E aí depois ele fala, né? Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante. E aqui ele já começa a mostrar, né? Um lugar perfeito, né? Um lugar assim, depois realmente da volta do exílio, o que ele vai estar protegendo e cuidando, né, do povo dele, o povo de Israel todo. E depois disso a gente vai para o capítulo 55, né? Que eu achei um dos capítulos, né, mais lindos, assim, né, da nossa leitura de hoje. Não que os outros não sejam, mas esse capítulo 5 ele é muito, o capítulo 55 é muito bacana. O título dele já é, né, Convite aos Sedentos. E ali, gente, ele realmente, assim, parece que esse capítulo fala com a gente, sabe? Os outros parece que ele fala, assim, com o povo de Israel, mas levando, a gente tem que se colocar nesse lugar também, não achar que, né? Mas esse daqui é um convite muito
com muita compaixão e muito amor, né? E ele coloca ali, ele começa já, né? Venham todos vocês que estão com sede, né? Então, tipo assim, que estão com sede de ouvir a palavra de Deus, que tem sede de conhecer a Deus, né? Ele fala, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. E aqui ele coloca, né, numa linguagem aqui, uma linguagem figurativa, mas venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Ou seja, venham até mim, e vocês terão coisas, né, coisas assim, entenda que entra, né, sobre coisas materiais, mas entra mais sobre coisas espirituais. Vocês vão ter, tipo assim, tudo que vocês precisam sem custo nenhum, né? E aqui ele coloca, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Então, é preciso entender que aqui é uma linguagem muito figurativa. Ele está falando por que gastar dinheiro. Você pode ir no mercado e comprar um pão com o seu dinheiro, mas aqui ele está falando com o pão da vida, né? Por que você está gastando dinheiro com o que realmente não é o seu alimento diário, o seu alimento necessário? E por que você está trabalhando tão pesado naquilo que não vai te satisfazer? Então, tipo, cara, eu acho, tipo assim, aqui é um tapa na cara, assim, mas é gostoso de ler, né? Eu gosto daquela parte ali do versículo 5 que ele coloca: com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Então aqui ele está falando daquele povo que, tipo assim, quando você começar a testemunhar sobre o amor de Deus, né, o amor de Cristo, com certeza você convocará nações, chamará nações, e nações vão vir até você e você vai até outras nações para falar sobre o amor de Deus, né? E ali no 6, a chave de ouro é a cereja do bolo que ele coloca, né? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Eu acredito que vocês já ouviram esse versículo em vários lugares. É um versículo famoso que fala, né? Busquem o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, né? Ou achá-lo. E ali ele fala, clamem por ele enquanto está perto, né? E ali ele coloca, né, no versículo 8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Ali no versículo já 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Também uma passagem, um versículo aí também famoso. E aqui, tipo assim, resumindo, né, gente, ele é um convite para os sedentos e colocando assim, né, não fixe nos seus pensamentos, na sua caminhada, coloque, né, a sua vida para Deus, né, a sua vida diante de Deus, queira viver o caminho que Ele tem para você, porque os caminhos dele são mais altos do que os seus e os pensamentos dele são melhores e mais altos do que os seus. Então, queira viver essa vida, né? Então, esse convite aos sedentos, ele é muito bacana e é uma coisa que a gente, até aqui em casa, a gente sempre busca colocar em prática. Não é viver os meus desejos, né? E esse capítulo fala isso. Eu não quero viver os meus pensamentos, os meus desejos, os meus caminhos. Eu quero viver os caminhos que Deus tem para mim, os sonhos que Deus tem para mim, ter o pensamento que Deus tem, né? Então aqui ele fala, né? Os planos de Deus é o quê? Que nós sejamos como a chuva e a neve, que do jeito que ela cai, ela sempre vai regar e sempre vai dar fruto. Ela sempre. O que né? Na seca o povo fica desesperado? É porque não tem chuva e a grama começa a secar, aquilo começa a morrer. E o desejo dele é que sejamos como chuva e neve, né? Que trazemos aí, possamos trazer, né? Brotos e florescer as coisas. Então, é um capítulo muito bacana que vale a pena vocês guardarem para, tipo, ler, né, em alguns momentos da vida de vocês. E depois a gente foi para o Isaías 56, continuando até um pouco sobre o que estava falando ali no 55, né? Que agora ele já explana essa salvação para todas as pessoas, né? Aqui ele já coloca em umas versões salvação para os gentios e outras versões salvação para as nações. E seria o quê?
o que agrada ao Senhor, né? Ele coloca assim, ó, mantenha a justiça e pratique o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Bem-aventurado aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, né? Que daí ele continua ali falando sobre, vamos dizer assim, as leis que agrada a ele, né? Sobre guardar o sábado, sobre você não profanar o nome dele, né? E fazendo isso de bom grado, de bom coração, né? E não sendo assim, nossa, algo pesado, né? Fazendo com entendimento. Então aqui, né, ele durante todo esse capítulo ali, né, do 1 até o 8, ele fala muito sobre isso, né? Sobre você respeitar o que o Senhor já deu de diretriz ali, o que você devia fazer para estar caminhando junto com o Senhor, né? E depois ele finaliza ali, né? O Senhor, o qual reúne os exilados de Israel, diz: Contudo, eu reunirei outros a eles, além daqueles que estão reunidos a eles. Então é bem dizer assim, esse evangelho, né? Essa nação vai crescer e não vai ser já só dessa pessoa. Então aqui esse finalzinho aparenta ser já após a vinda de Cristo, né? E daí foi aonde o evangelho realmente foi espalhado aos gentios, porque até então era só ali para quem era judeu, né? Para quem era ali o povo escolhido do Senhor. E depois ele se expandiu aí, chegou a todas as nações, né? E depois do versículo 9 ao 12, ele já chama como Deus acusa os maus, né? Que seriam aqueles que são pastores, mas não têm entendimento, né? Ele até coloca ali, ó, são como os devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Então aqui ele está acusando, né, contra os ímpios, que são o quê? As pessoas que não fazem o que ele acabou de citar ali entre o versículo 1 ao 5, 1 ao 8, né? Que são os que andam no caminho certinho do Senhor. Então aqui ele repreende, né, aquelas pessoas que desvia. Uhum. E no capítulo 57 é uma continuação, né, do versículo 9 do capítulo 56, ele continua ali, e só que ele muda um pouquinho o tom ali no 57 que me chama a atenção. Ele fala assim: o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende. E aqui ele coloca: ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Então eu acho bem bacana que esse comecinho do 57 é a continuação, né, disso, né, desse finalzinho ali, mas aqui ele traz só um adendo ali, né? Alguns justos, algumas pessoas, né, honestas, são tirados da face da terra para que sejam poupados do mal. E ali no versículo 2 ele coloca: aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Então, realmente, esse comecinho do 57 está falando sobre isso, sobre esse justo que, né, tipo assim, alguns vão achar, poxa, devia ser um homem ímpio, morreu, né, sei lá, mas ele era tão justo, né, será que ele fazia algum pecado escondido, alguma coisa assim, né, algum mal, né, sem ninguém saber? E aqui ele traz sobre essa reflexão que eu acho muito bacana, mas depois, do versículo 3 em diante, ele retoma, né, essa acusação para os ímpios, que ele começa ali: vocês, filhos de adivinhos, filhas de prostitutas, tal, que colocam, né, sua fé e suas coisas em outros santos, que coloca o seu leito, né, lá no alto. Então ele vem falando sobre esse povo aí que realmente aí são considerados os ímpios, né? E que ele traz ali até uma reflexão para esses ímpios, né? Que ele fala, eu acho ali, até no versículo 9 ele coloca: você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou seus perfumes. Você enviou seus embaixadores a lugares distantes. Você desceu ao fundo do poço. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer: não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. E daí ele vem falando, né, de quem você teve tanto medo e tremor, ao ponto de agir com falsidade para comigo. Então ele traz uma
cutucada ali, né, nos ímpios, assim, mas também traz um pensamento de reflexão para esses ímpios. Tipo, olha a vida que vocês estão vivendo, enquanto, tipo, eu, né, o único Deus, estou aqui esperando que vocês voltem para o caminho correto, né? E o versículo 14 ali em diante, né, ele vem falando sobre a consolação para os contritos. E a pergunta é, o que é contritos? E eu vou fazer aqui uma leitura rápida que ele fala assim: contritos são aqueles que confessam sua inabilidade de viverem justamente e suas tentativas de se exaltarem por meio da idolatria. Descobrirão que Deus está mais do que pronto para lhes dar novo ânimo. E então a diferença dos contritos e dos ímpios é que os contritos eles caminham, né, errado, mas reconhecem Deus como Salvador e que eles vão descobrir que Deus está pronto. Então é essa a diferença de um contrito e do ímpio. O ímpio, ele mesmo tipo adorando, né, outros deuses, desviando do caminho de Deus, ele não terão a mesma experiência de desfrutar de uma vida com Deus. Então ali a gente vê no versículo 15 até que ele coloca, né, ali dirigido para os contritos, né? Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então é uma palavra de fortificação aí para aquela pessoa que estava caminhando errado e tipo fala assim, poxa Deus, e agora, né? Mas tem ainda espaço para mim, né? Então é legal essa parte aqui. E depois ele já vem meio que com um tapa na cara, né? E até uma forma de abrir os nossos olhos sobre algo que hoje se tornou muito famoso na internet e tudo mais, que é a parte do jejum, né? Aqui é um momento onde ele toca nessa ferida de ser o verdadeiro jejum, ou aqui em outra versão, né, o jejum escolhido. E ele já começa com um versículo ali intrigante, porque ele tá meio que chamando, parece que Deus está chamando assim para alguém gritar alto e falar assim: olha, mostra para o meu povo a transgressão dele, a casa de Jacó, os seus pecados, porque eles estão caminhando aqui, eles estão me procurando como se estivessem desejosos pelos meus caminhos e como se eles não tivessem abandonado os meus mandamentos. É como se fosse assim uma ironia. Tipo, olha, mostra lá para eles, porque eles estão vindo aqui como se nada tivesse acontecido. E estão querendo jejuar e pedir por justiça, sendo que eles, nesses momentos, só fazem as coisas que agradam a eles. Então, assim, é uma coisa que nos chama a atenção quando a gente vai pensar em jejum, né? Antes mesmo de jejuar, é você se analisar, né, sobre as transgressões e pecados que você faz e sobre o mandamento que Deus deseja, né? Você está cumprindo todos os mandamentos? Você está caminhando segundo o estatuto de Deus, né? Que ele coloca aqui, né? Abandonou o estatuto do seu Deus, eles me pedem por estatutos de justiça. Eles sentem prazer em aproximar-se de Deus, porém jejuam querendo fazer só o que lhe agrada. Então, assim, chama atenção para a gente observar nesses momentos de jejum, né, que não é só sobre abster de comida ou abster de alguma coisa, mas entra também a parte do que a gente precisa ter de conduta, né? De você sim estar caminhando ali retamente no caminho do Senhor, estar reconhecendo, né? Não é só assim, nossa, eu vou jejuar para tal. É você reconhecer também as suas transgressões e seus pecados. E o jejum, até ele coloca ali, né? O jejum não é só apenas de comida, né? Ele quer que você solte as suas correntes de injustiças, desata as cordas do jugo, ponha em liberdade os oprimidos, rompe todo o jugo, abrigue o pobre desamparado, vista o nu que você encontrou e não recuse ajuda ao próximo.
então a luz romperá a alvorada para você. Então, assim, não é só sobre também você só ficar orando, né? Você observar também, vigiar sobre os seus atos. Porque muitas vezes a gente faz sim jejum para a gente ter algum ganho, né? Ah, nossa, não, eu estou fazendo um jejum aqui por conta da minha área financeira, por conta do meu casamento está acabando, ah, para ter crescimento espiritual, mas você continua agindo da mesma forma, você continua tendo algumas atitudes aonde você já devia ter observado, você ter analisado, né? Esse capítulo para mim também ele é tipo maravilhoso assim, né? Porque ele relata muito assim qual que é a visão que nós temos, né, sobre jejum. O jejum muitas vezes a gente faz com o intuito de chamar a atenção de Deus, né? Tipo assim, Deus, ó, tô jejuando, estou aqui, né? Ouve a minha oração, né? Até ali no versículo 3 ele coloca, né? Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nós estamos aqui jejuando e você não está vendo nós, Senhor? É isso, tipo assim, que aqui é relatado como a visão do povo de Israel, né? E daí, no versículo 4 ele já, tipo assim, eu acho que já dá a porrada ali, que ele coloca assim: seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilha e inclina a cabeça como o junco e se deita sobre pano de saco e cinzas? Então, tipo, ele está falando, será que é esse o jejum que eu É quero que... isso que vocês chamam de jejum? É isso que vocês chamam de jejum? Eu vou me humilhar aqui um dia, né? Vou ficar aqui na humilhação, esperando que Deus me ouve. Eu quero que Ele me escuta, que eu estou sofrendo aqui, né? E daí do 6 em diante, né? É isso que a Saíra falou. Ele falou: é esse o verdadeiro jejum que eu quero. Não é o de comida, né? Se você quer fazer, tudo bem. Mas De se um não humilhar, é né? desvinculado do outro. Tipo, quer fazer o jejum de comida? Faça. Mas o jejum real, né? O verdadeiro é isso que a Sayuri falou, né? E daí, o que me chama a atenção é que ele, ali no, do 9, da metade do É. versículo 9 em diante, ele coloca: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e se satisfazer o anseio dos aflitos, então aí sim, né? Aqui ele coloca, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Aqui ele coloca assim: você quer chamar minha atenção? Faça isso, porque daí a sua luz vai despontará, né? Ele coloca assim: aí sim a sua luz despontará, e na noite você será como o meio-dia. Tipo assim, no meio do breu eu vou ver a luzinha lá, aquele brilho. Ali sim eu vou falar, tipo, aquele servo é fiel comigo. Aquele sim é quem, tipo assim, eu quero honrar. É aquele que eu quero, tipo assim, deixa eu ouvir a oração dele. Mas é aí, né? Ele faz essa comparação e, tipo assim, cara, para mim é sensacional esse 58 também é um capítulo incrível, né? E tanto é que ele fala, né? Se você realmente tirar esse do seu meio, esse jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, ele fala assim: o Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Então, não é bem a comida, né? O jejum. Aqui eu acho que toda vez que você pensar em fazer um jejum, acho que leia o Isaías 58 para entender melhor, ou se alguém vier te falar sobre jejum, né? A gente tem uma opinião um tanto assim, né? Quando as pessoas vêm falar sobre jejum para nós, a gente ainda é meio assim, para falar assim, não, vamos jejuar, vamos fazer um jejum aí de tantos dias e tudo mais, porque não é sobre comida que Deus deseja. Deus não quer te ver magrinho, né? Eu acho que resumindo é isso, né? Que muitas vezes fala assim, nossa, eu emagreci, a minha carne ficou, nossa, veio muita, que as pessoas falam, veio a Tentação, tentação, veio não sei o que. Meu filho, a tentação vai vir, porque você vai ficar pé da vida, porque com fome. Fome e sede já deixa todo mundo estressado. Então não é bem dizer uma tentação que vai vir, é você que está ali disponível
e um tanto irado, porque com fome a gente fica assim bravo, a gente fica assim a ponto de explodir. Então não é sobre assim, sobre o jejum mesmo, sobre o tanto de crescimento espiritual que você está tendo. É sobre sim a tua carne estar com fome. E o que Deus deseja mesmo é isso, né? É a falsidade, é a gente julgar, é a gente estender a mão para o outro, mesmo você não querendo, né? Às vezes até mesmo estender a mão para o teu inimigo. Eu acho que aí sim mostra o jejum. Isso sim é humilhar. Essa é sim é a humilhação da carne. A humilhação da carne não é sobre você passar fome, sobre você passar sede. É sobre você humilhar o teu ego. Acho que isso resume, né, o jejum. É a humilhação do teu ego, a sua humilhação, tá? Então, acho que é isso que a gente tem para fechar hoje, o dia de hoje, esse episódio de hoje. Então, pensou em jejum, leia Isaías 58. Alguém falou sobre jejum, pede embasamento bíblico mesmo e analisa, né? Porque isso está se disseminando muito em lives de Instagram, em correntes aí no Instagram, e muitas pessoas estão indo sem o real entendimento sobre o jejum, tá bom? Então, espero que tenha feito sentido para você. Se você também tem alguma opinião, alguma coisa aí para complementar a esse episódio de hoje, já deixa nos comentários aqui. A gente gosta de ler, a gente gosta dessa partilha, dessa comunhão entre nós que estamos caminhando aí dentro do Evangelho, tá bom? E já te convido também para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para a gente poder distribuir ainda mais a palavra de Deus no meio das pessoas, tá bom? E te espero no próximo episódio. Beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!